Funcionado. Muito bom. O meu nome é Marcos Dias, sou psicanalista clínico, hipnoterapeuta, programador neurolinguista comportamental, né? E além de trabalhar com gestão gestão de pessoas há mais ou menos 30 anos. Eu tenho uma palavra-chave para você. Vamos ver se você adivinha qual é. Uma palavra-chave. Hoje nós estamos mais ou menos com 60% no mundo procurando isso. E ninguém acha. Estão procurando isso e ninguém acha. 70% das nossas crianças também estão precisando disso. O que será isso? Obesidade. Obesidade. Mas a palavra-chave é emagrecer. Como emagrecer sem efeito rebote? Como emagrecer sem o efeito sanfona? Como emagrecer sem as dietas malditas, sem as benditas academias que ninguém quer fazer isso, ninguém tem prazo. Século 21 é uma época muito rápida, você não tem prazo para isso. Então, emagrecimento através do balão gástrico hipnótico definitivo é o que você precisa saber e é o que eu vou passar para você. Você que tem nos assistido: Marcos, eu quero fazer sim o balão gástrico hipnótico. Eu preciso fazer. Olha, já fiz bariátrica, emagreci, mas já engordei. Já fiz balão clínico, já emagreci, mas já engordei. Então você precisa de um balão gástrico hipnótico. Por quê? Porque o balão clínico, ele tem um risco cirúrgico, né? O balão clínico, ele tem um risco cirúrgico. A bariátrica tem um risco cirúrgico. E qual é o risco cirúrgico que tem, né, no caso, o balão gástrico hipnótico? Nenhum. Não tem contraindicação, não tem risco cirúrgico. A única coisa que você precisa fazer para fazer o balão gástrico hipnótico é você escolher, decidir e fazer. Não tem mais nada. Ou decidir, escolher a ordem dos fatores aqui, não altera o produto, tá? Então você precisa decidir. Você precisa emagrecer? Você tem que emagrecer? Então, a pedida hoje, sem nenhum risco clínico e sem nenhum efeito colateral, é o balão gástrico hipnótico. Nós já estamos com mais ou menos 1,5 milhão de pessoas emagrecendo em todo o mundo através do balão gástrico hipnótico. Aí você pergunta para mim, mas eu fico pensando aqui, Marcos, comigo, é um tratamento seguro? Onde é que começou isso? Na verdade, o balão gástrico hipnótico ele já começou há mais de 10 anos, né, na Europa, Reino Unido, Estados Unidos, já alastrou. E no Brasil nós estamos com apenas 5 anos. E aqui nós não tivemos um mentor, nós não tivemos alguém que pagasse o preço de colocar a cara a tapa, de colocar o seu diploma em rede nacional, em internet. E eu resolvi colocar minha cara a tapa, colocar o meu diploma, colocar a minha competência em cima disso, para que a gente pudesse então definir o balão gástrico hipnótico definitivo. Você vai ficar magra ou magro para sempre. Uma vez que você fez a reprogramação mental, é possível você ficar assim. Eu estou com 75 quilos, tem 20 anos. Isso não é um milagre, isso é uma reprogramação mental. Então, muito bem, eu quero fazer então o balão gástrico hipnótico permanente. Qual a segurança que eu tenho, Marcos? Então, todo o tratamento que é feito com o balão gástrico hipnótico é feito através de um contrato, viu? Um contrato reconhecido em cartório. Eu estou, né, entregando para você um resultado. Você não vem fazer um teste para ver se você vai emagrecer. Você não vem simplesmente passar, como se fosse um spa, né? Você vai lá, se não der certo, você volta. Não. O tratamento ele é definitivo para você que quer algo sem efeito rebote, sem sanfona, né, sem essa coisa errada toda. Então você precisa fazer o balão gástrico hipnótico. Então ele tem, né, nesse caso, o contrato, né, e dentro do contrato o tempo de duração, né, do tratamento é 6 meses.
Isto é 6 meses. Então, como que é feito o tratamento nesses 6 meses? Por exemplo, nós temos duas fases distintas. A primeira, a gente aplica 5 sessões, que vai dar um mês e uma semana, né? Um mês e uma semana. Por exemplo, a primeira sessão, quando você chega lá, você faz o contrato da primeira sessão, o que acontece? A gente faz a indução do balão gástrico hipnótico. Eu vou ingerir alguma coisa física? Não. Isso é tudo a nível terapêutico. Quando você desce a um transe hipnótico, a um relaxamento profundo, o seu senso crítico não sabe o que é real e o que é imaginário. Então ele aceita a sugestão do balão, por exemplo, em 80%, 90%, e você então não consegue comer mais além daquilo. É uma metáfora que muitas pessoas usam, eu quero utilizar para você. Você vira e faz assim, sugestão, quanto tempo pode durar uma sugestão? Talvez você não faça isso, mas você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso. Se você vê um chinelo virado de bruços, o que você faz? Deixa eu tentar acertar aqui. Você deixa ele virar de bruços e simplesmente segue a sua rotina. Não, você volta e alinha ele e acerta. Porque alguém disse para você que a sua mãe morreria. Você lembra disso? Tem que fechar a porta do guarda-roupa, está chamando a morte. Isso é sugestão feita por uma pessoa de autoridade extrema na sua vida, que falou e pronto, para você vir a verdade absoluta. Então desceu o cliente, desceu você, eu desci você ao nível de relaxamento profundo, então o seu inconsciente aceita a sugestão do balão gástrico hipnótico, que para você não será hipnótico, para você ele é real. Então essa é a primeira sessão. Segunda sessão, eu começo a trabalhar através da anamnese, eu vou estudar a sua fome, eu vou desconstruir tudo que foi construído com relação à fome, a hora que você come, os picos da sua fome, o que você gosta de comer. Então tudo isso, né, eu vou estar fazendo nessa segunda sessão, ou seja, tirar a bendita ansiedade. Ótimo. A terceira sessão nós começamos estudando, mexendo nas suas estruturas profundas. Porque toda a fome, toda a reação que você tem, ela vem de um trauma. Talvez você nem saiba que tem um trauma, né? Então essa terceira sessão, a quarta sessão, a gente traz você para uma reprogramação, ou seja, você vê o que você gosta de comer, o que você quer comer, e nós vamos colocar no seu inconsciente, você fará isso como você anda de bicicleta. Você lembra como é? Mas foi muito difícil, meu pai me colocou em cima, tinha 2 rodinhas, e ele tirou uma, e depois de repente eu achei que ele estava empurrando, é eu que estava andando. Então a gente vai fazer dessa maneira. E na quinta sessão desse primeiro procedimento, a gente traz você colocando uma âncora para você não engordar mais. Se você quiser 70 quilos, 70 quilos, 80 quilos, 80, 50, 50, ok? A segunda parte do contrato é os 6 meses. Você volta, uma consulta mensal para ajustar o seu balão, as suas condições, ver o seu progresso em 6 meses. Então, o tempo de duração do balão gástrico hipnótico, feito em contrato garantido, é 6 meses. E aí, Marcos, eu vou ficar magra sempre? Sempre que você quiser, tá? Sempre. Você pode fazer todas as coisas. Dentro de você, Milton Erickson, ele já dizia o seguinte, uma vez, ele conta um caso assim, bem pitoresco, né, quando ele estava na fazenda do pai dele, que ele levantou de manhã um cavalo branco, muito bonito, pastando, né, naquela pastagem verde, e ninguém sabia de quem era o cavalo. E ele então disse, olha, ele olhou o cavalo e reconheceu que o cavalo, né, era de um vizinho. E ele então disse assim, olha, não precisa mexer que eu sei de quem é esse cavalo. Mas como é que você vai fazer, Milton? Você só tem 5 anos. Não, pode deixar que eu dou um jeito. Ele montou no cavalo e o cavalo seguiu o seu trote. Ele seguiu o seu trote. E quando ele seguiu o seu trote, primeira fazenda nada, já estava bem distante. Na segunda fazenda ele levantou a orelha e ele então começou a aumentar o trote até então que ele chegou naquela fazenda do lado esquerdo, naquela distância. Aí o dono chegou, reconheceu o cavalo, reconheceu o Milton Erickson e disse, nossa, Milton, é distante a fazenda do seu pai até a fazenda, aqui a minha fazenda.
como você trouxe o cavalo aqui? Ele disse assim, olha, eu não o trouxe. Eu simplesmente mantive ele na estrada. Ele que me trouxe aqui. Então, ou seja, a única coisa que eu fiz foi montar o cavalo e ele veio no seu caminho. Então, ele te conhece e você conhece ele. Já fez esse caminho milhões de vezes. Então, da mesma maneira, eu falo com você que a hipnose clínica é você estudando a sua competência, estudando as suas fragilidades também, reconhecendo os seus limites, e você, junto comigo, nós juntos, vamos então, como Milton Erickson, buscar o caminho do emagrecimento. E com certeza, digo para você, terminando essa fala, deixa um like aí embaixo, entra no meu site, ou você pode, entra no meu site, Marcos Dias hipnólogo, sem acento.com.br. Você vai ver tudo ali, depoimentos fantásticos. Olha, sem dúvida nenhuma, ninguém mexe mais com bariátrica, não tem nada contra quem faz, mas não sou a favor. Bariátrica, balão clínico, hoje, hipnose é a medicina do futuro.